Salve pessoal, essa é a terceira parte do tema pensamento versus raciocínio, porque eu tenho muita coisa para falar ainda sobre esse tema. Então eu tenho que fazer mais essa parte, o final, né? A parte agora, a terceira parte e o final. Bom, o pensamento ele teve um tempo que ele ficou paralisado. Ele não existia função ainda no pensamento, ele não estava preparado ainda. Ele teve um tempo para a preparação dele, ele já estava no ser humano. Ele já foi formado na origem, ele veio da origem, ele veio com essa máquina. O ser humano é semelhança, nós somos seres perfeitos. Isso aqui é um computador, é um super, mega, hiper computador, melhor de qualquer computador que se possa fazer no mundo, né? Que é artificial, ele é virtual, ele não é um natural, né? Então, estou falando com as pessoas, estou falando virtualmente, ninguém tá na minha presença aqui, ninguém pode me tocar, né? Você toca na tela, né? Qualquer ponto aqui da tela que você toca tem uma função, não é verdade? Você pega o celular, ele é artificial, ele é virtual, qualquer ponto da tela que você toca aqui tem uma função, tem um botão. Então, esse botãozinho na nossa cabeça, no pensamento, ele teve paralisado um tempo. E nessa época, por falta desse desenvolvimento, o ser humano, ele era gago, ele não falava. A fala, ela foi transmitida pelo pensamento, que antes existia a imaginação, né? A imaginação estava já no ser humano. Ele já tinha desenvolvido a imaginação. Então, o ser humano, ele não criava nada, ele não fazia nada, ele fazia uma casa melhor para ele morar. Morava em toca, maloca, choça de pedra. Então, o pensamento, depois que o pensamento desenvolveu, aí ele terminou a gagueira dele. Aí ele falava cantando para aprender a falar. Em épocas longínquas, o pensamento não funcionava, então guichavam, urravam, rosnavam e se entendiam. Em outras épocas, por meio de acenos, né? Então, o pensamento estava principiando a se desenvolver até que chegou ao desenvolvimento na forma que está. Mas nas primitivas épocas, o pensamento completamente paralisado. Assim, o raciocínio estava paralisado. Então, quer dizer que o cientista ou qualquer ser humano que vai estudar sobre como que o ser humano é tão inteligente assim, por isso ele raciocina, ele estava paralisado. É o pensamento evoluído, desenvolvido, que chegou no seu auge. O auge o quê? Da era espacial, onde o homem começou a desbravar o espaço, fazerem aviões, fazerem aeronaves, fazerem foguetes, fazerem satélites, né? Então, ele chegou nesse auge. Então, aí, o raciocínio estava paralisado, esperando a época dele, que é a fase racional. Então, tomando vago conhecimento da cultura racional, nas primeiras leituras e com o tempo, no ler e reler, o raciocínio vai desenvolvendo, como que se deu com o pensamento. Então, a gente precisou do pensamento lá. Na época da nossa escola, do primário, do secundário, da faculdade, né? Curso superior. E não tem, lá não tem isso aqui, porque lá é pensamento. Pode ser o maior conhecimento descoberto na fase da Terra é o pensamento, porque ele é transmitido através de duas energias elétrica e magnética. Ele é um processo do chão da matéria. Ele é material, ele é para a matéria, ele é para a vida da matéria. Ele não é
para o nosso equilíbrio de vida real positiva. Olha, positiva. Não é aquela coisa negativa do pensamento. Porque sempre quando você está pensando, toda vez vem um pensamento negativo. Vem ou não vem? Então, é o errado. Por mais que nós queremos acertar, sempre nós estamos o quê? Pensando errado, pensando negativo. Então, se a gente pensa negativo, a gente não vai fazer coisas negativas, a gente não vai se lapidar? Certamente que vamos. Então, a função da fase racional é desenvolver o raciocínio. Bom, agora, o pensamento, ele tinha que ter o seu princípio, tinha que ter o seu fim também. Por quê? Porque o fim do pensamento começou a destruir e a destruição dos seres. A causa da liquidação de tudo. Por o pensamento ir se enfraquecendo e cada vez mais fraco, e cada vez mais loucura, e cada vez mais loucos, pelo enfraquecimento do pensamento. Então, o ser humano ficou num turbilhão de coisas que ele não conseguia digerir. Por quê? Porque o pensamento vai enfraquecendo, é como que você como que você vai digerir um alimento que ele já está fraco? Como que o seu organismo vai ficar forte, saudável, a pessoa vai ficar salutarmente sadia? Não tem como. Então, o pensamento ele não estava mais para alimentar o ser humano. E aconteceu que, se no pensamento estivesse a normalização desse mundo, tudo já estava normalizado, tudo já estava equilibrado, tudo viviam felizes, alegres e contentes. Então, mas a fase do pensamento foi uma fase para a lapidação do animal racional e não para o perfeito equilíbrio de todos. O pensamento foi apenas para a lapidação e por isso o pensamento é inconsciente. Ele é variante, ele é inconsciente, por isso ele está sempre desacertando e de formas que o pensamento foi somente lapidação, uma fase experimental da lapidação. Então, quer dizer que o ser humano, ele experimentou tudo que ele pôde experimentar, mas ele não teve solução para a vida da matéria dele. Quer dizer, se ele ficou doente, ele procurou o médico conseguiu remediar ele, mas não sanou a doença dele. Você vê hoje como que o mundo está com a pandemia. Ninguém consegue deter essa degeneração da natureza. Então, a atmosfera, o que aconteceu com a atmosfera hoje? A atmosfera hoje, pelo artificial, essa cultura artificial que é do pensamento, ficou num cataclisma. O que quer dizer isso? Todo mundo doente, tudo poluído, tudo contaminado. Não tem como solução nenhuma. Então, o ser humano tem que chegar ao seu natural, se ligar ao seu natural através do raciocínio, para que ele possa respeitar a natureza, saber que a vida que deu vida para ele, que mantém tudo ele, para ele ir refreando toda essa poluição, porque a natureza já é degenerada. Mas acontece que já a natureza, ela vai respeitar, ela vai consertar tudo isso se o ser humano buscar, né, ele procurar uma forma de que ele possa consertar isso. Então, ele vai em busca de algo melhor. Ele vai encontrar o quê? Com a fase racional, com a fase do raciocínio, com a cultura racional. Então, daí ele vai desenvolver o pensamento. E esse tema que eu coloquei, pensamento versus imaginação, é como um jogo. Um jogo que o pensamento faz todos nós somos perdedores. E o raciocínio faz todos nós sermos vencedores. Então, o pensamento, se ele é uma coisa do chão, porque o ser humano ele não sabe como ele nasceu aqui, ele nasceu do chão. Temos a história lá, a lenda lá, o conto lá de Adão e Eva, que o Adão foi feito do barro, né? Então, a gente, por aí você vê que o ser humano já divagou alguma coisa no pensamento dele, da onde que ele veio.
né? Como ele foi formado. Então, se o pensamento é uma coisa do chão, o pensamento é extraído da matéria, extraído da mente humana. Sendo a evolução do pensamento uma evolução de lapidação, por o pensamento ser aí do chão, extraído de um corpo do chão, um corpo de matéria da mente de um animal. Por o pensamento, ele tem sua fase para lapidar. E o raciocínio já é outra evolução, outra fase, a evolução de cima, sendo o mundo racional a origem do raciocínio. Então, a origem do raciocínio vem do mundo racional. A origem do pensamento também vem do mundo racional, mas ele vem como preparação para